Viveiro do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Olá, muito bom dia de novo e tal como anunciei durante esta manhã no programa Outras Conversas, já temos aqui no nosso estúdio o novo técnico da Associação Desportiva Nogueirense, é ele, Laurindo Filho, a quem damos as boas-vindas por estar no nosso estúdio. Obrigado, igualmente. Vamos então iniciar esta conversa. No final do ano foi então anunciada pela direção da Associação Desportiva Nogueirense esta nova contratação. Foi fácil aceitar este convite ou como é que surgiu então este convite? Antes de mais, agradecer o vosso convite e é sempre bom estarmos presentes neste género de entrevistas, até para darmos um pouco a conhecer aquilo que é o nosso trabalho e, neste caso também, aquilo que nós pretendemos que venha a ser o resto desta época para o Nogueirense. A questão do aceitar o convite acabou por ser relativamente fácil, porque eu tenho um passado ligado aqui ao clube. Eu estive aqui 4 anos a trabalhar na altura na equipa técnica do Pedro Ilharco, nos anos dourados, como eu costumo dizer aqui, do Nogueirense, em que nós subimos para a 3ª Divisão Nacional na altura, depois também para a 2ª B e conseguimos fazer a manutenção. E eu na altura estava ligado a outro clube, mas quando fui contactado, por entender que esta oportunidade é uma oportunidade que não poderia nunca ser desperdiçada, e também pelo carinho e pelo afeto que eu tenho pelo clube, acabei por aceitar. Ou seja, antes de entrar para o Nogueirense agora nesta fase, estava então ao comando de outra equipa? Sim, na Distrital Aveiro. Eu já lá estava em Aveiro há 2 anos e meio, inicialmente a trabalhar no Clube Desportivo do Luso. Esta época, iniciei a época na Associação Desportiva de Paredes do Bairro, e pronto, e por lá estava a fazer o meu trabalho, até que surgiu então o convite do Nogueirense e aceitei. Ou seja, está habituada a que tipo de campeonatos? Agora que está na divisão de honra da Associação de Coimbra, então passou pela de Aveiro. Sim. Eu já tinha estado cá em Coimbra, a nível sénior tinha treinado o Real Clube das Fêmeas durante 2 épocas. Depois surgiu a oportunidade de experimentar uma outra realidade, porque é mesmo uma outra realidade completamente diferente. Quais é que são as grandes diferenças nestes 2 tipos de campeonatos? Essencialmente tem a ver com aquilo que nós apelidamos da intensidade. E para além da questão da intensidade, que tem a ver com o facto das equipas em Aveiro serem todas muito competitivas, existe um lado estratégico no futebol em Aveiro que em Coimbra talvez ainda não haja, ou seja, uma equipa que se reconhece a si própria como sendo um bocadinho mais fraca, ou em alguns momentos do jogo, acaba por assumi-lo, não tem problemas nenhuns neste caso, e falando uma linguagem futebolística, em dar a bola ao adversário, baixar as suas linhas, aguardar e tentar explorar ou o erro ou o contra-ataque ou uma bola parada. Em Coimbra ainda se joga um bocadinho o jogo pelo jogo, é um futebol mais aberto, mais técnico. Em Aveiro as coisas já são um bocadinho mais táticas e mais aguerridas, digamos assim. E para quem não o conhece, disse que já está ligado ao futebol então há alguns anos, mas como é caso de alguns outros treinadores, jogou a bola antes, ou como é que é o seu percurso profissional no futebol? E também já sabemos que está ligado a outra área, neste caso à comunicação, tal como nos disse há pouco em off. Sim. Pronto, a minha formação é em comunicação, exerci, mas depois entretanto a vida leva-nos para outros caminhos. Relativamente ao futebol, a minha formação foi feita na Associação Desportiva de Poiares, onde subi a sénior. Depois de um ano sénior, mudei para o outro clube que havia lá em Poiares, que era o Clube de Futebol dos Idosos. Estivemos lá 3 anos, culminaram com uma subida de divisão na altura, à Divisão de Honra. Depois, se não me falha a memória, dos idosos fui para União de Gavinhos, União Futebol Clube, exatamente. Regressei uma vez mais a Poiares, depois estive no Marialvas e acabei a carreira relativamente cedo, por opção própria, aos 27 anos em Ançã. Futebolisticamente, enquanto jogador, foi isso. Depois decidi tirar o curso de treinador, o 1º e o 2º nível na altura, e depois de concluída essa etapa, acabei por iniciar o meu percurso enquanto treinador. E como é que é visto o futebol, de um modo de por um lado de jogador e por outro treinador, a visão é completamente diferente? Não, embora haja sempre jogadores que ao longo do seu percurso acabam por ter
uma preocupação maior em tentar conhecer o jogo, em tentar perceber o porquê das coisas, de determinados exercícios serem feitos desta ou daquela forma, de determinados conteúdos a serem aplicados àquilo que é o modelo de jogo, mas a verdade é que um jogador, basicamente, e isto não é desvalorizar nem de perto nem de longe aquilo que é o papel do jogador, mas um jogador treina e joga. Há jogadores que ficam mais chateados e que ficam mais pensativos quando o jogo corre mal, mas o treinador nesse caso tem um problema acrescido, não é? Porque a nós, quando as coisas não nos correm bem, nós passamos 24 horas a pensar sobre o porquê das coisas não terem corrido bem, como é que podemos corrigir imediatamente essas coisas. Portanto, há aqui um lado que é bastante diferente entre ambos os papéis. O Laurindo que disse então que já passou pelo Nogueirense e chegou agora ao Nogueirense a meio do campeonato, na 12ª jornada. Quando chegou, como é que encontrou o Nogueirense, o clube, a equipa, o plantel, esta equipa que desceu de divisão na época passada? O percurso que eu tive aqui inicialmente, 4 anos com o Pedro Ilharco e também na altura com o Filipe Silva e com o João Pires, foi um percurso, lá está, nós quando dizemos que foram os anos dourados é porque de facto foi um percurso ascendente, em que havia um projeto que pretendia que o clube chegasse a um determinado patamar e nós de facto conseguimos chegar e estabelecer ali o clube. Depois nós saímos, o João continuou, fez um excelente trabalho, e o clube foi trabalhando ao longo dos anos e foi conseguindo manter-se. Na altura passou da 2ª B para o Campeonato Nacional de Séniores, depois o Campeonato Portugal Priu e atualmente é o Campeonato de Portugal. Infelizmente, na época passada acabaram por descer por um golo, é que não foi por um ponto, foi por um golo. E depois, pronto, o que tem sido o percurso este ano, eu fui acompanhando longe como adepto e como alguém que gosta do futebol. Notava-se que havia aqui alguma inconsistência em termos de resultados. As razões que possam ou não justificar isso, eu não achei, como é óbvio, porque não estava cá, né? E também não é meu apanágio falar sem saber o que é que se passa. A verdade é que as coisas não estariam a correr bem e por isso é que a direção decidiu alterar alguma coisa e neste caso optou pela mudança no comando técnico da equipa. Nós quando cá chegamos encontramos um plantel com qualidade, mas um plantel que acima de tudo estava a necessitar de elevar os seus índices anímicos, porque é óbvio, uma equipa que está há algum tempo sem ganhar, começa a desmotivar, e foi muito importante para nós, para já chegar na fase em que chegamos, foi na paragem, digamos assim, não é? Apanhamos ali aquela fase do Natal e da entrada no novo ano. Para nós foi muito importante termos chegado e termos estado ali 2 semanas, apesar de não treinarmos todos os dias, mas sempre foram 2 semanas de conhecimento mútuo e acabou por ser importante para depois, na semana seguinte, estrear-nos com uma vitória, que era o mais importante. E já chegaremos a esse jogo. Dizia agora que conta com um plantel de qualidade. Normalmente os treinadores dizem que um plantel nunca está fechado, há sempre tempo para negociações. Neste momento está satisfeito com o plantel ou haverá algumas possíveis mudanças para breve? O plantel que temos tem qualidade, tem opções. Agora, aquilo que nós pretendemos não queremos que ninguém saia, não é essa a nossa intenção, e nem temos isso em perspectiva. Aquilo que poderá vir a acontecer mediante as oportunidades, porque isto tudo na vida são oportunidades, se surgir uma boa oportunidade em que haja alguém que possa vir acrescentar qualidade, não só do ponto de vista futebolístico, mas também humano ao grupo, poderá acontecer alguma coisa, mas neste momento aqueles que temos dão-nos garantias para chegarmos onde queremos ao longo desta época. E há pouco já falava deste jogo, porque nessa altura quando chegou o Nogueirense, que ocupava o 12º lugar com 11 pontos, agora está no 11º com 15 pontos, chegou e teve logo que dirigir este jogo, este derby concelhio frente ao Lagares, conseguiu logo uma vitória frente ao Lagares e depois um empate frente ao Vigor Mocidade. Pelo menos não há então por agora o registro de derrotas. Está então satisfeito por estes resultados? Sim, penso que em ambas as situações a equipa esteve bem. Foram 2 jogos muito distintos. O primeiro é um derby é sempre especial. Nós já sabemos como é que as coisas funcionam, os níveis de motivação são completamente diferentes. Foi bom estrearmos em nossa casa, falando por mim, pela minha equipa técnica, obviamente. Foi bom sentir o apoio dos adeptos e o carinho ali do público. E foi bom também termos conseguido
apresentar uma qualidade de jogo que nos permitisse e que nos permitiu vencer esse mesmo jogo. O jogo do Vigor já foi diferente, foi um bocadinho mais tático. O Vigor é uma equipa mais experiente, é uma equipa que é muito bem orientada também, é uma equipa que tem ali 2, 3 jogadores com qualidade acima da média para esta divisão. Criou-nos outro tipo de dificuldades, mas ao fim e ao cabo nós também conseguimos não só jogar aquele que é o nosso jogo, e também conseguimos segurar aquilo que pudessem ser as mais-valias do adversário, e esse empate acaba por ser justo, e para já estamos satisfeitos. Obviamente que nós gostaríamos de ter 2 jogos, 2 vitórias, mas também temos de ter noção que do outro lado há uma equipa, do outro lado há jogadores com qualidade, e penso que se formos a tentar aquilo que foi a realidade de ambos os jogos, os resultados foram justos e aceitam-se bem. E há pouco falávamos da sua vinda para o Nogueirense, então a meio do campeonato. Torna-se sempre mais difícil pegar numa equipa a meio do campeonato, ou há sempre volta a dar? Eu sou sincero, neste meu percurso de cerca de 10 anos enquanto treinador, foi a primeira vez que isto me aconteceu. Há sempre uma primeira vez para tudo. É óbvio que todos os treinadores vão dizer que gostariam de iniciar a época, escolher os jogadores, implementar as suas ideias desde o início. Agora, a verdade, e foi a tal razão que me fez vir para o Nogueirense, para além do carinho e da consideração que eu tenho pelo clube, há oportunidades que nós não podemos nunca desperdiçar. Esta era uma delas. Chegar e ter que implementar as nossas ideias demora tempo. Provavelmente a grande diferença é que nós numa pré-época temos tempo para esquematizar tudo, de princípio ao fim, dentro de uma certa ideologia. Aqui neste caso, a nossa principal preocupação foi identificar aquilo que nós achamos que pudessem ser os principais pontos a trabalhar nesta fase inicial, para que após esse trabalho desenvolvido nós pudéssemos estar mais próximos da vitória. Felizmente para já é o que tem acontecido. E certamente quando foi chamado pela direção do Nogueirense foram estabelecidos objetivos e prioridades. Não sei se pode falar pela direção, mas também enquanto treinador, quais é que são então os verdadeiros objetivos do Nogueirense para esta época? Essencialmente tirar o clube do lugar ou da posição na tabela classificativa em que ele está. Pronto, já conseguimos galgar uma posição, digamos assim, mas o nosso objetivo é tentar chegar o mais longe possível. Sabemos da distância pontual que temos para as equipas que estão no topo da tabela classificativa. Agora, a nossa principal intenção é continuar a fazer aquilo que estamos a fazer, trabalhar bem durante a semana para que ao domingo estejamos sempre em condições de, quer em casa, quer fora, chegarmos e vencermos o jogo. Essencialmente é isso, é tentarmos chegar o mais longe possível e o mais rapidamente possível também ao topo da tabela classificativa. Ou seja, a manutenção neste campeonato será então o objetivo desta época? A taça já não pode ser um objetivo, portanto a subida de divisão possível matematicamente é possível. Agora nós também temos noção da conjuntura, do contexto em que nos encontramos. Acima de tudo, sim, se formos olhar para aquilo que é a tabela neste momento, quanto mais depressa conseguimos somar pontos que nos permitam saber que não vamos descer divisão, impecável. Mas a partir daí, e o nosso foco é sempre olhar para cima e não olhar para baixo. A partir daí, aquilo que nós queremos é chegar o mais rapidamente possível à metade da tabela classificativa e mesmo ao topo. E se o Laurindo continuar no comando técnico do Nogueirense para a próxima época, poderá falar-se então de uma subida de divisão? Isso depois é uma questão a ver. Isso tudo na vida. Eu sou muito apologista dos projetos sustentados. Eu acho que tudo o que é sustentado tem muito mais hipótese de vir a ter sucesso. E para já, quando eu aceitei aqui, nem sequer colocamos em cima da mesa, e eu vou utilizar aqui a palavra contrato, entre aspas, não é? Como é óbvio, ninguém falou num contrato de meio ano, 1 ano e meio, 2 anos e meio. A ideia, a nossa vinda aqui para Nogueira do Cravo tem a ver essencialmente com colocar a equipa naquele que nós achamos que é o lugar que ela deve estar. Obviamente, não só pela ligação e pelo passado recente do clube, eu acho que o Nogueirense deve estar obrigatoriamente, pelo menos no Campeonato de Portugal. Agora, neste momento, nós temos que ter em atenção que o nosso contexto, a nossa realidade é outra, e aquilo que temos que fazer, acima de tudo, é fazer uma boa época este ano, lançar bases, cimentar aqui algumas coisas, para depois, no final da época, reunirmos todos e percebermos qual é o caminho que nós queremos tomar para 2020, 2021.
Muito bem, e agora que é sexta-feira, estamos então numa antevisão para o fim de semana, para os jogos que se vão realizar. A Boa Nova que também dá sempre conta à sexta-feira dos jogos que se vão realizar e à segunda-feira também damos conta dos resultados, fazendo um pouco da antevisão do jogo que se vai realizar no domingo, frente então ao Torizense. Como é que está a ser preparada esta partida? É uma semana normal de treinos. Nós temos sempre em atenção quem é o nosso adversário, mas acima de tudo focamos naquilo que somos nós e naqueles que são os nossos processos, naquelas que são as nossas ideias. Portanto, é uma semana normal de trabalho. Estamos motivados, obviamente, né? Os resultados estão a aparecer, os jogadores estão cada vez mais empenhados em assimilar aquelas que são as nossas ideias, mas está a ser uma semana normal de trabalho e aquilo que nós queremos temos ainda um treino hoje, fazer mais um bom treino, descansarmos bem para depois domingo, em nossa casa, voltarmos a somar os 3 pontos perante o nosso público. E enquanto treinador, a cada semana há sempre uma preparação, ou seja, é sempre analisado o adversário para saber quais é que são os pontos fortes e os pontos fracos do adversário? Eu acredito muito naquilo que é o processo de treino e acredito mais ainda que nós devemos essencialmente preocupar-nos com aquilo que somos nós. Agora é óbvio que é importante saber quem é o adversário, é importante perceber, por exemplo, se no momento defensivo eles pressionam alto, baixam o bloco, se deixam espaço entre linhas, que tipo de abordagem eles têm, por exemplo, nas bolas paradas defensivas e ofensivas. Tudo isso é tido em consideração até para, numa situação ou outra, podermos também falar com os jogadores. Agora, essencialmente, a nossa maior preocupação é que os jogadores percebam aquilo que nós pretendemos, percebam o caminho que nós queremos seguir todos juntos, obviamente, e sempre que isso acontece, estaremos sempre muito mais próximos de ganhar os jogos. Pronto, da parte da Rádio Boa Nova, em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios e também desejar muito sucesso para o Nogueirense, porque aqui a Rádio Boa Nova deseja todo sucesso a todas as equipas que representam o nosso concelho. Ok, muito obrigado pelo convite e continuação de um excelente trabalho, em prol não só do desporto, mas também da comunicação social. Obrigada. Ficámos então à conversa com o Laurindo Filho, ele que é o novo técnico do Nogueirense. Ficámos então a perceber quais as perspectivas e os objetivos deste clube nesta época. Fique desse lado, fique na nossa companhia. Vamos prosseguir com o programa Outras Conversas e já sabe que ao meio-dia temos informação local e regional conduzido por Liliana Lopes. As notícias.